Eu sou o Fernando Passi, sócio-diretor da Bangbu, uma agência focada em trabalhar com indústrias em geração de demanda B2B. E hoje nós estamos aqui conversando com o Mauro, um grande amigo de longas datas, já trabalhamos juntos no passado. O Mauro é um grande especialista em branding também, e também ajuda demais a converter vendas, né, Mauro? A gente já trabalhou junto com indústrias. Hoje ele é o gestor de uma grande empresa de internet de fibra ótica, né, e a gente trabalha junto, né? O Mauro tem aí mais de 20 anos de experiência aí na área, né, Mauro? Se apresenta aí. Eu e o Fernandão aqui, amigo de longa data, aprendemos muita coisa junto. Começamos, né, do zero nesse mercado e a gente foi andando caminhos diferentes, né? Começando lá em agência, no fim das contas você virou o dono da agência, né? E eu piquei a bula. Eu falei, não, quero trabalhar mais com marketing, com negócios. E estamos aí 20 anos focando em consultoria, assessoria para clientes. Então agora o Fernandão eu virei quem ele mais temia, que é o cliente, né? Mas dá certo, então é uma parceria muito boa de trabalhar no Isso aí. Mas então hoje nós vamos bater um papo aqui muito legal em algo que a gente já conversou muito e o mercado fala sobre isso muito, que é sobre branding e sobre performance. Como que a construção de marca impacta ali nas vendas, ou eu tenho que focar só em brand, eu tenho que focar só em performance. Nós vamos discutir sobre isso aqui hoje. Então eu formulei umas perguntas aqui e tal, e aí eu vou fazer umas perguntas para o Mauro, e o Mauro vai trazer aqui de bate-pronto para a gente, eu vou ajudando a complementar algumas coisas. Então vamos lá. Mauro falou que eu não podia ver as perguntas. Isso aí, vai ser algo bem eu vou testar bem o conhecimento, mas vocês vão ver que ele do coração. Ele é bom, isso, do coração. Então, quando a gente fala em marketing B2B, né, a Bangbu atende muitas indústrias, principalmente no marketing B2B, ainda existe a ideia de que branding é luxo e o performance é a necessidade. Então, eu quero saber na visão do Mauro aí, qual que é a visão dele, se isso faz sentido ele vive a operação do dia a dia. Cara, eu gosto de falar para as pessoas, para elas pensarem numa marca que ela não troca de jeito nenhum. Se tiver uma promoção, se tiver propaganda 20 vezes aparecendo para você, você não vai comprar da outra marca, porque você gosta daquela marca. Ou às vezes você trocaria por uma outra, parecida, mas não aquela. Então, a decisão final de compra, ela passa para cada pessoa por coisas diferentes. Para alguns o preço vai estar acima de tudo, não para todas as categorias de produto, né? De repente para roupa a pessoa gasta um pouco mais, mas para carro ela gasta menos, ou para celular. A gente entender que tem diversos tipos de público, né, dentro do espectro do teu negócio, né, você é indústria, você tem vários públicos que você pode atender que consomem o seu produto. Mas se você dividir em 10 grupinhos, por exemplo, alguns deles não estão olhando para preço, outros estão olhando para algum tipo de característica do seu produto, outros estão olhando para outro tipo de característica. Então, quando você não faz branding, ele primeiro acha que você é genérico, você não tem uma vantagem em quase nada. Então, você, sei lá, uma empresa de microfone. Então, você tem o microfone A, B e C. Como é que eu vou escolher para mim? Ter o preço de R$100, de R$500, R$1.000. Aí você fala, cara, não é a mesma coisa. O branding, eu acho que ele serve principalmente para você explicar para que você veio, para que você serve no mundo. Assim, eu sou bom para você que valoriza tal coisa. Então, o branding, eu acho que o principal é você tornar crível, e esse diferencial para uma boa parte, uma parcela do seu público, vai ser definidor na hora de escolher. Por exemplo, eu quero um microfone, se eu oferecer por R$100, o profissional, que nem o Fernandão, não vai comprar, porque ele quer um de 1.000. Então não é só preço, né? Então a decisão de compra... construção de valor e a construção de valor alinhado ao que cada um quer, né? Exatamente, porque o outro quer o de sempre, porque ele quer gravar em casa, né? O Fernandão está no outro nível e ele precisa do... É isso aí. Mas assim, Mauro, em que momento que você percebeu assim que a construção de marca não passa só por estética e algo bonitinho, mas é uma ferramenta de vendas de verdade? Como que você vê isso? Cara, uma empresa que os funcionários acreditam de verdade no diferencial do produto, acreditam que é uma empresa, por exemplo, uma empresa boa, as pessoas gostam de trabalhar, o vendedor, sem querer, ele transmite isso na hora da venda. Então, se o vendedor ele tem um branding, o brand é construção de marca, né? Eu gosto de falar que branding a gente tem que pensar mais como reputação. Não é só a criação de um logotipo, né? Uma marca, um design. Aí você fala, Fernandão, preciso colocar o branding na minha empresa, coloca lá. Não vai colocar, ele vai criar a marca, a comunicação, mas o que você vai comunicar, qual é o diferencial do seu produto? E fazer aquilo acontecer, tá mais do lado da reputação do que do design, né? Então, assim, se você quer se posicionar como que entrega mais rápido, não adianta o Fernandão fazer um negócio que entrega mais rápido se aquilo não for verdade. A reputação é mais forte que o design, né? Só que o design, ele barra as pessoas de chegar até você, porque se você tem um design que não diz aquilo
que você vende, o cara já nem vai atrás de você. Agora, se você entrega mais rápido e o teu design está na cara, né, com traços, coisas que só design sabe traduzir características racionais, emocionais em traços, né, está dizendo lá nesses traços que é rápido, aí a pessoa fala, deve ser rápido, eu vou lá ver como é que é. Agora, se seu design está mostrando que você é uma empresa de fundo de quintal, o cara vai para outra, mesmo que o seu preço for mais barato. Grande parte das vezes. Verdade, verdade. A gente sabe quanto que o design agrega valor, mas existe todo um contexto em volta para que a marca transmita tudo que ela precisa transmitir tudo certo. Né? Então, antes até de eu começar a fazer branding, eu vou ter que saber o que eu quero, né? O que eu estou buscando. Maurão, assim... A decisão do que transmitir não pode vir da... A agência ela vai dizer como é que você vai transmitir aquela coisa, como é que você vai vender, que canais você vai acessar as pessoas, mas assim, a análise de mercado, você entender, cara, eu tenho que falar que eu sou mais rápido, eu sou mesmo. Nesse exemplo, é questão de pesquisa de mercado, entender o que está vendendo, o que não vende, o que vende, o que não vende, e a característica que você tem de verdade, que é diferencial em relação à concorrência. Tá, me diz assim, você passa muito por esse desafio. Imagina que eu sou um diretor de uma indústria e eu vendo B2B. E muitos diretores não têm ideia e não valorizam a construção de marca. Ele não sabe o quanto isso pode agregar de fato na venda. Como que você me venderia essa ideia de construção de branding que vai ajudar eu a vender mais? Tá. Que vai ajudar o teu cliente a vender mais. Não, vai ajudar a indústria a vender mais. A indústria a vender mais. Ok. É o seguinte, você pega o seu cliente, o seu diretor, ele não consegue atender todas as pessoas que vêm atrás dele para vender alguma coisa. Né? Ele vai atender como é que ele seleciona quem que ele atende ou quem não atende? Pela reputação, pelo que ele acha daquela pessoa, né? Então, antes de você conseguir a reunião com alguém, você não consegue falar nada com essa pessoa. Como é que você vai falar com ela se ela não te atende? Eu acho que a única forma é através da comunicação. E mesmo que essa pessoa vê alguma coisa sobre a sua marca, você vai ter que ganhar a confiança dela para ela dedicar o seu tempo. Você está querendo dizer que o branding chega antes? O branding chega antes em lugares onde talvez você não conseguiria e de forma massiva, né? A venda B2B você vai ter que bater de porta em porta. Então, sei lá, você tem a tua meta lá de visitas, vai fazer, sei lá, 5 visitas, 8 visitas ou ligações. Agora, o branding com comunicação de massa, você fala com milhares de pessoas por dia. Então, a chance de você acessar uma pessoa que tinha uma opinião sobre você, ou não tinha nenhuma opinião sobre você, e constrói e fala, entendi para que serve, mas talvez ela não vai te ligar, mas o dia que você ligar para ela, ela já sabe quem é você. E tem um abismo de distância entre nunca ouvir falar de você e já ouvir falar. Muito bom, muito bom. Essa definição traz bem a clareza de que se eu já ouvi falar de você, eu tenho já uma facilidade maior de te ouvir. Ele fala, poxa, legal, já conheço essa empresa aqui, já gera uma confiança ali de certa forma, dependendo de como você se comunicou. É engraçado que a propaganda de branding também tem um efeito assim que você fala para a pessoa, eu sou da Bang Bull, vim aqui te vender alguma coisa. A pessoa fala assim, estão falando por aí mesmo. Ela tem a impressão que as pessoas estão falando. E se as pessoas estão falando, nosso DNA fala que quando a massa sabe que está indo para um lado, eles devem saber o que estão fazendo. Então, te ajuda isso neurologicamente a você conseguir um acesso a esse teu cliente. Você lembra uma vez que a gente fez uma pesquisa numa indústria, vou falar o nome da indústria que a gente trabalhou lá atrás, onde a gente trabalhava principalmente no canal de e-mails, que era que os vendedores ligavam. Onde você viu essa campanha? O pessoal falou que acho que viu na Globo, na verdade a gente só fez a campanha por e-mail. É verdade, se a gente fizer uma pesquisa, que hoje a Globo, a TV aberta, né, de forma geral, ela perdeu bastante espaço para as outras mídias, principalmente o digital, né? Mas a gente fazia pesquisa, né? Fazia propaganda, sei lá, no SBT. Onde você viu? A pessoa fala, 30% falava que viu na Globo. Ou fazia só campanha digital e a pessoa fala, vi na Globo, né? Então é esse tipo de coisa que as pessoas não estão fazendo uma planilha de tudo que elas veem, né? Sim, o que grava na mente. Com certeza. Ô Mauro, vamos falar um pouquinho da Fibercom, que hoje é a empresa que a Bang Bull atende e que você é gestor lá de marketing e tal. Onde que o branding começa ali na Fibercom e onde que a performance entra? Porque ali a gente trabalha bem forte, branding e performance. Como que você pensou ali? Como você estruturou? Bem, Fibercom é um provedor de internet. Esse mercado, como às vezes você que está ouvindo aí deve estar falando, o meu também é comoditizado, o negócio é preço, né? Então você for olhar na internet, procura lá internet na sua cidade, vai estar lá R$100, R$ 99,90 e existe uma força gravitacional enorme em cima de R$ 9,90. Acima de R$100 não se vende, ou se vende para 1%
das pessoas que moram na Suíça. Não, esse é o pensamento, mas na verdade não. Se a pessoa tem um problema que o Wi-Fi não chega na casa dela, vem uma empresa e resolve esse problema, né? Não chega lá no quarto da minha filha, por exemplo, mas chega aqui. O cara vai pagar, porque é muito caro para ele não chegar a internet lá, né? Então, o branding da Fibercom, ele partiu da análise da identidade do negócio primeiro. Então, isso vai muito para a filosofia do empresário. Então, empresário, o que você sonha? Por que você abriu esse negócio? Ele falou, eu quero ter qualidade e atender bem. Não saiu tão fácil assim, é um trabalho mais longo para a gente extrair isso, né? Tem que ser uma pessoa externa, porque é difícil a gente se analisar, né? Os psicólogos estão aí para falar que não tem como fazer autoanálise, né? Mas então a gente extraiu do empresário. O que você quer para esse negócio que você sonhou? Eu quero qualidade, quero atender, né? O negócio funcionar melhor e um atendimento melhor do que a média, superior à média. Tá, beleza. Aí a gente olha o que é a vontade, tá? V de vontade 2. O que é a vontade e a gente olha para o mercado. Tem espaço para mais qualidade e melhor atendimento? E aí a gente vê, principalmente a Fibercom, ela teve um boom no momento onde não tinham as operadoras regionais, aliás, estavam começando essas operadoras regionais, isso só tinham as operadoras nacionais que tinham um serviço padronizado, todo mundo era igual e atendia você pessimamente. Então olhamos lá e vimos que atendimento é uma dor real desse mercado e qualidade também. Aí quando você veio atender com fibra ótica, você já era melhor do que a maioria que atendia com outras tecnologias anteriores, a DSL. Então, vamos resumir aqui, né? Então, vimos que era estratégico se ater às qualidades que já eram da empresa, da identidade. Então, se eu quero vender algo que tem mais qualidade e um melhor atendimento, isso não vai sair, falando de custos, o mesmo preço do outro que vende com qualidade inferior. Então, você está disposto a gastar mais com isso. E se você vai ter um custo maior, você tem que repassar isso, senão a conta não fecha. E aí que eu falei, que a gente chegou à conclusão que vou atrás de clientes que sejam dispostos à qualidade e atendimento. Então, nesses dois aspectos, não existe melhor oferta do que a oferta do meu cliente da Fibercom. Não existe melhor oferta, porque nesses dois aspectos ele é o melhor. Agora, ele vai atender 100% do mercado? Não, ele vai atender essas fatias que você pode juntar lá, vai dar 30% do mercado. Mas para esse 30% do mercado, você é a melhor escolha possível. Não tem como ganhar que você é o melhor qualidade, o melhor atendimento. Então, o brand da Fibercom, que o Fernandão ajudou a construir durante essa estrada, foi muito simples, né? A gente vai demonstrar, parece fácil, mas aí é a tarefa da agência, de você vender essa qualidade e esse atendimento. Você falar só que tem qualidade, ninguém acredita. Como é que você comprova isso? Como é que você torna isso crível? Aí você tem que encontrar formas de demonstrar isso, né? Ou você faz uma promessa absurda e depois você prova, ou você traz uma argumentação muito boa. Isso, muito bom, muito bom. Era isso, não sei se rodeou, depois Não, você trouxe bem. Mauro, a gente vê que empresas maiores, assim, elas têm uma facilidade maior de integrar branding, né, e performance. Nem todas. Mas como você tem visto isso no mercado? Você não faz essa pergunta de novo, porque eu fiz um movimento estranho. Mauro, a gente vê que empresas maiores elas têm uma facilidade maior de integrar branding, construção de marca e performance, gerar vendas ali, né? Como que você vê isso no mercado? Existem empresas menores que conseguem fazer isso legal? Só empresas maiores mesmo que têm um poder maior de comunicação de marca mesmo? Como que você vê isso no mercado? Cara, você vê empresas que abrem uma portinha aqui no centro da cidade e que tem uma proposta de marca muito específica, muito bem feita, né? Eu não vendo lanche, eu vendo lanche que de um jeito muito específico, então é um produto diferente, ou eu atendo de uma forma diferente, eu gero um ambiente muito específico que parece um café de Londres, o outro barbearia que parece da Irlanda. Você vê, e eu não estou falando de negócios que tiveram grandes investimentos, são negócios pequenos, mas que a pessoa quis agregar algo para a sua marca que tornou ela única, né? Então não é um privilégio para marcas grandes e marcas pequenas. Por exemplo, você pode pegar, em vez de ser uma coisa mais elegante, como eu falei nos exemplos, pode ser algo mais simples. Eu te entrego em meia hora. Aí você não tem nenhum negócio físico, é só você, sua família faz a comida dentro de casa e você mesmo entrega, né? Sei lá, a gente tem iFood hoje para comida, mas para outros negócios aí, como o Mercado Livre, a gente vê fazer em grandes centros, mas que, por exemplo, no interiorzão do Brasil não é realidade. Você conseguir uma entrega em até 2 horas, né? Então, você pode montar um pequeno negócio, um micro negócio, ter
essa proposta de marca muito bem definida. Então, como é que eu posso dar um exemplo de que uma proposta de marca bem definida? Você tem um nome e tem um slogan. Então, e no teu slogan, já deixar claro por que você é diferente de todos os outros, tá? Aí, agora, grandes empresas, por que elas fazem mais branding do que as pequenas? Na verdade, é que as grandes, com verbas de 300 milhões de reais, você vê mais a propaganda dela. Então, você tem a impressão de que toda empresa grande faz branding. Mas aí o Fernandão atende indústrias aí que ele teve que começar um trabalho mais do zero ali, né? Que é uma questão cultural. Tem empresas que têm 100 anos de existência e têm uma reputação construída durante 100 anos. Então, beleza, ele conseguiu construir uma marca sem necessariamente ter investido muito em propaganda. Agora, do lugar onde você está, aonde você quer chegar de meta de venda, você vai esperar 100 anos ou você vai usar a comunicação com o branding correto, né? Ou seja, que acerta exatamente aquele público que tem fit com aquilo que você tem de bom e diferente do outro, né? Então, ou você espera 100 anos construir uma reputação ou você contrata o Fernandão. É isso aí, contrata a Bang Book. Teve algum momento que você percebeu assim claramente, assim, um exemplo prático que o branding fez diferença nas vendas? Um exemplo que o branding fez diferença nas vendas? Eu trabalhava para a Gazin Colchões, indústria, e o Fernandão atendeu a gente lá também. E Gazin, grupo de 5, 7 milhões, eu acho, de faturamento anual, muito grande. E só que é muito lucra pra caramba, assim, perto dos concorrentes deles, eles têm alta lucratividade. Então eles não só vendem muito, porque as pessoas olham o faturamento, qual é o seu tamanho, né? Pega um varejista e compara com a Gazin. A Gazin dá 10, 20 vezes mais lucro do que um varejista. Então isso é um grupo econômico de muito sucesso por isso, por lucro, né? E a Gazin, quando o vendedor B2B vai lá para vender colchão nas lojas, falar com os donos das lojas de colchão ou loja de imóveis, ele já tem quase que certo que 5% mais caro que a concorrência eles aceitam. Por quê? A marca, por causa do branding. Então você vê que a Gazin Colchões investe em mídia nacional, é uma empresa nacional, né? Mas ela investe, não sei como é que está hoje, mas na sua verba de marketing, praticamente metade ou um pouco mais que a metade em branding. E vão lá 30%, 40% em performance, em busca de leads. E é uma empresa de sucesso e altamente lucrativa. E qual que é o lance aqui, né? Que na hora que eu chego lá, meu vendedor chega lá na loja, ô seu Antônio, compra 50 colchões aqui para vender na sua loja, não é um anúncio que ele vai clicar e vai comprar 50 colchões lá, né, de R$1.000. Ele não vai fazer um pedido de 50 mil reais por causa de um anúncio no clique. Você vai ter que convencer ele que você tem valor para o consumidor, para o cliente dele. Aí quando chegar o vendedor, a equipe já sabe que pelo menos 5% mais caro que a concorrência a gente consegue vender, devido ao brand. Boa. E Vitor, não é isso aí. Vamos lá tomar um cafezinho? E aí a gente voltamos para mais Fight de brand tá. Uma coisa que preste? Sessão. Posso dizer? Branding e performance. Digita em time. Mauro, então quando a gente fala em branding, principalmente por B2B, vamos falar de mercado B2B, indústria, etc. Do que a gente está falando propriamente, praticamente? Eu estou falando de discurso, consistência, posicionamento. Fala que é algo que é prático de branding, assim. Posicionamento qual vai ser o diferencial? Pega 3 empresas do seu setor. A sua é diferente por quê? Tem um posicionamento, de forma simples. O que mais a gente está falando de branding? A gente está falando em unificar a comunicação com os funcionários. O branding tem que necessariamente começar pela equipe. As pessoas que são maior autoridade sobre você são as pessoas que trabalham com você. Imagina, você vai num restaurante, mas você conhece a cozinheira e ela diz que lá é meio sujo. Então, acabou, você não vai mais, né? Então, você começa pela equipe, aí vai pelos parceiros, fornecedores, e depois você vai para o mercado. Para o mercado é a comunicação, é o marketing, que você vai ressaltar alguma coisa bacana. Pode ser um benefício prático, ou pode ser algo que você acredita, né, algum valor que você acredita que vai bater com valores da sua audiência, e por causa daqueles valores ele vai estar mais receptivo a olhar para o seu negócio. Mas na prática é o quê? Primeiro, design. O design de parte do teu posicionamento, da tua identidade, com a identidade todo um estudo antes, né? O estudo, aí você vai criar, né? Você não fala, Fernandão, cria um design para mim. Você fala, cara, minha marca é isso, é melhor nisso, ela valoriza essas coisas, assim. Você vai dizer, é uma questão mais filosófica que você vai passar para ele criar um design que transmita isso de forma profissional e que ressalte mais esses valores o quanto possível. Você vai criar uma identidade verbal, então assim, não é só a logomarca, né? Que tipo de discurso que a gente fala, que tipo de bandeiras a gente defende. Que eu não falo também, né? O que eu não falo. Que brigas eu não entro.
Então, que brigas eu não entro, isso é na internet. Ixi. Na dúvida não entra nenhuma, né? Posicionar politicamente pode ser uma estratégia, mas na maioria dos casos, você não é um grande especialista, tem uma carreira de 20 anos em política e geopolítica, provavelmente que você não conhece tudo que tem por trás, então é melhor não se posicionar. A sua empresa, né? Você como pessoa física pode, mas vai influenciar, né? Então a galera da direita vai falar, não vou comprar na loja daquele esquerdista, e vice-versa. Então é melhor, não, se você é um empresário, falar nas redes sociais, mas se quiser se posicionar, beleza. Só saber que tem uma parte do público que pode não gostar disso. Então, se o público é 100% alinhado com isso e eles vão comprar o dobro de você se você se posicionar, de repente pode ser uma estratégia interessante, mas cuidado. Então, a gente falou de criar uma identidade visual, que é a logomarca, a gente pensa no site, né, que vem de uma descrição do que é essa identidade, né, os valores que você tem e qual que é a sua missão no mundo. Por que eu abri essa empresa? Eu abri a empresa para ganhar dinheiro. Eu falei, cara, não, ganhar dinheiro é a necessidade básica das empresas. Tem uma razão de ser no mundo. Para que eu nasci porque eu via que esse mercado, as pessoas atendiam de uma forma grosseira. As pessoas só queriam ganhar dinheiro e não ligavam para os clientes. Enfim, alguma coisa te tocou. Você tem que cavar isso dentro de você para saber sua missão no mundo, quais são os seus valores, qual que é o seu estilo de vida, filosofia de vida, isso se traduz em identidade verbal. Como é que você faz a identidade verbal reverberar dentro da empresa? Você cria ferramentas como um manifesto de marca. Então, você vai fazer um quase meio poético, como se fosse um texto, como se você fosse criar, não é um hino, mas me ajuda aí, Fernandão. Para você, manifesto, né? Que é o manifesto da marca. Então, você vai criar um texto de 1 minuto falando assim, nascemos para isso, nós somos movidos por isso que é importante para nós somos isso. Então é um pouco publicitário, mas vai trazer isso e você conseguir transmitir isso para os funcionários. Então você falar constantemente esse manifesto como se fosse o hino da empresa, né? Não o hino que você vai chegar lá, mas e você colocar partes deste manifesto dentro do cotidiano das pessoas. Então, os seus valores, eles podem estar inseridos de forma estratégica, dependendo da atividade de cada funcionário. Então, quem faz atendimento, você pega alguns valores e coloca uma plaquinha ali no computador dela. Quando a gente faz comunicação com o funcionário, né? Pessoal, o mês que vem é um mês, aí fala uma data comemorativa, pensa no e-mail para toda a base de funcionários. Pessoal, batemos a meta, os números foram esses, o mês que vem temos isso, vamos ter novos produtos que serão esses e, como sempre, gostaria de ressaltar que o nosso foco é primeiramente o atendimento, se for o caso de atendimento, e é isso, e a gente vai estar sempre junto. Eu estou dando exemplo de como você inserir o conteúdo que está na identidade, que está no manifesto, você inserir isso no dia. Então, por exemplo, se você é o gerente de venda, o teu vendedor está com você, está atendendo um cliente, ele vai lá e fala de uma forma que não bate com a filosofia do teu negócio, com a identidade do seu negócio. Aí você, gerente de vendas, vai falar, cara, isso aqui a gente fala mais ou menos desse jeito, porque essa é a identidade da nossa marca. Quem fala assim é o concorrente, por exemplo, né? Boa, bom exemplo, ótimo exemplo. Grupos de WhatsApp a gente implementa em empresas, mas geralmente daquele modelo que as pessoas não podem responder, é o one way, né? Só a empresa manda para todo mundo, que aí você faz alguma comunicação que seja relevante para ele, sempre com um extrinha de trazer um adendo da marca, né? Essa identidade verbal, atributos filosóficos da marca. Filosófico não é filosofia de pensar a filosofia do pensamento, é o jeito de viver dessa empresa, os valores, as coisas que ela respeita e que ela não valoriza e aquilo que ela não é. Boa, muito bom. Paulo, o que acontece com uma empresa que ela tenta fazer vendas direto sem construir marca? Quais são as consequências diretas que você vê ali? Ela não tem uma marca muito forte, e ela precisa vender, e ela tenta vender. O que ela sofre nesse momento? Ela sofre, eu acho, a comparação imediata com aquela que ele conhece, né? E se ela não conhece, você já tem um ponto negativo. Abre um alerta dentro do sistema límbico do nosso cérebro, que ele vai dizer assim, alerta, isso aqui é um terreno desconhecido, vá por sua conta em risco. É isso que essa parte emocional do nosso cérebro fala pra gente, né? E aí você vai conhecer, você vai ter muito interesse em conhecer se o preço for menor. Se o preço for maior, de repente você vai olhar para a marca que você já confia e você fala, cara, você acha que eu vou perder meu tempo para ficar analisando essa marca nova que tem aqui na prateleira do mercado? Não, eu vou naquela que eu já conheço. Então tem uma preguiça, não é preguiça, é um modo econômico do cérebro que ele vai no que é mais fácil.
E às vezes o mais fácil nem é o mais barato, né? É só o que ele já conhece. Então você vê assim, falar que pobre gosta de marca ruim, né? Pobre gosta de luxo, coisa boa. Então o sabão a gente fala que ele gosta do Omo, a gente gosta da Coca, todo mundo gosta. Tem gente que não gosta, mas por quê? Porque eu sei que se eu pegar falo na cultura do povo, se eu pegar aquele sabão em pó lá, aquele resolve, o outro eu não sei. E aí as marcas, por exemplo, se você é uma indústria que é concorrente do Omo, você vai falar, cara, como é que eu pego esse cara que tem um medo gigantesco de ir para outro sabão em pó, como é que eu faço ele acreditar em? Porque se você fizer 1000 propagandas para ele falando do seu produto sem falar de marca, de qualidade, e só querendo vender, compre, promoção, ele não vai mudar de marca, porque ele não confia, ele só confia naquele lá. Então, é isso a pergunta? Sim, e muitas vezes, por exemplo, às vezes a marca não é conhecida e a pessoa entra ali, igual você falou, tentando vender com um preço extremamente agressivo, um preço muito baixo, né, para ele tentar ganhar mercado de alguma forma. Essa é a estratégia que ele usa. Só que em algum momento isso vai bater no teto do branding. Ele não, às vezes aquilo não é sustentável no longo prazo e dentro desse período ele não usou uma estratégia de construção de marca, isso ele chega num teto onde ele precisa recuperar agora eu preciso ter lucro porque senão eu não consigo me sustentar. E ele não consegue branding, né? Então, tem a estratégia de se inserir no mercado, ela nunca é muito fácil e nunca é assim, esse caminho é o melhor, porque qualquer coisa que você faça tem desvantagens. Então, se eu entrar com um preço muito baixo no mercado para ganhar o mercado, você corre o risco muito grande das pessoas te desvalorizar, ou melhor, valorizar com aquele preço baixo. Então, se o produto média custa 100, você entra por 80, e aí você vende bastante por 80. Quando você vai para 90, não vende mais, porque ela associou que o seu produto só vale 80. Então esse é um risco. Mas fala, mas se eu não baixar o preço, eu não entro no mercado. Você construiu um branding de certa forma ali, Através do muito preço. legal. Você associou o seu produto a preço baixo. Então, muita indústria acontece isso, né? Eu tenho que fazer barato para vender mais no começo. Aí você fala, mas se eu não fizer barato, eu não consigo entrar no mercado. Aí você vai, o quão barato? Pagar para crescer não é uma estratégia de negócio sustentável, né? Então, qual é a minha margem no final, EBITDA, na última linha lá? Sobra 10%. Se eu baixar 10%, falando de modo simplista aqui, né? Se eu baixar 10% do preço do meu produto, eu zero meu lucro. E se eu tiver algum balanço de venda, um mês que não vende, é prejuízo? É prejuízo. Então, a longo prazo, estratégias baseadas em preço não funcionam. O que funciona é a estratégia baseada em custos. Então, você não pode ser o líder em preço, mas o líder em custo. E líder em custo não é para pequeno e não é para pobre. Por exemplo, você não vai conseguir produzir um notebook novo. Você vai estar disputando com uma empresa que tem uma linha de produção com uma máquina que sai 1000 peças por segundo. Eles conseguem ter um custo baixo, você não consegue. Então, você olhar a dura realidade do seu mercado, qual é o tamanho da minha máquina? Qual é o custo que eu tenho para produzir? Qual que é do outro? Se você está brigando com um concorrente que tem um custo muito menor que o seu, e você for querer brigar com o preço, talvez você não consiga se sustentar muitos anos, né? Não vai dar certo. É melhor você entender qual que são os seus diferenciais, olhar para o público e falar qual desses 10 tipinhos de pessoas aqui estão com dores ou não estão sendo muito bem atendidas como elas queriam, e aí o melhor caminho, o primeiro é sair na rua e perguntar, ou conversar com pessoas de inteiro, pessoas diversas, só para você ter uma noção. Uma dica prática já aí, né? E fácil de ser feito. Para pessoas na rua e pergunta. Amigos perguntam, só que é melhor você pegar desconhecido, né? O amigo você tem que levar em consideração que ele já te conhece. Para pessoas na rua e pergunta o que ela acha dessa categoria de produto que você vende, como é que ela toma a decisão, se ela já trocou de marca, por que ela já trocou de marca, qual foi a dor que ela sentiu, e aí você vai encontrar esses 10 segmentos de público, você vai ver que vai ter uns 3 que não estão bem atendidos por causa de tal dor. De repente, se a tua empresa atende bem essas dores, encaixou. Se você é o melhor em atender aquelas dores, você é a melhor escolha para aquela pessoa. Então o seu preço pode ser maior que o da concorrência, que você vai ser a melhor escolha ainda assim. Boa, muito bom. Dicas aí bem... Essa era a pergunta? Isso. Dicas aí bem práticas e como que a pessoa pode, o gestor ele já pode se apropriar disso para levar essa mensagem de marca que ele precisa e conectar com o público que ele vai fazer vendas de fato, né? Mauro, entrando um pouquinho aqui, trazendo um pouquinho do nosso trabalho. Como que a Bangbu hoje te ajuda nesse processo como que você olha a Bangbu e como que ela tem te ajudado nesse longo período que nós estamos de parceria a construir marca e gerar vendas? Construir marcas precisa de um designer que tenha profissionalismo.
design com qualidade. Porque se você não tiver qualidade, às vezes o empresário não percebe muita diferença, porque ele não é publicitário, não é formado nisso. Mas o cliente, ele sente cheiro de coisa mal feita, né? Ele sabe o que é gambiarra. O consumidor, ele sabe, ele fala, prefiro esse aqui tá mais legal. Esse aqui parece que funciona, mas esse é mais seguro, né? Então, um design que seja melhor ou igual à concorrência. Então, no mercado de internet, que tem uma conta grande aqui com o Fernandão, eu estou sendo comparado diretamente com grandes nacionais. Então, se eu tiver um design de fundo de quintal, entende que o cara já te considera como um cara local, né? um cara que está começando, então você já começa com uma largada ruim, né? Então, o design, quando você vai competir com empresas nacionais, e dentre elas tem muitos com branding muito bem feito, você não pode ter um design ruim. E a maioria das agências que tem hoje, por causa do advento da internet e do marketing digital, são agências só de performance, que é o quê? Captar leads e vender. E esse pessoal geralmente, não é o caso da Banggood, geralmente esse pessoal, eles são muito bons em números e métricas, mas não são grandes especialistas em design. Então, por branding, a gente precisa mais de designer do que o cara que é especialista em Google, né? O Fernandão veio do branding, né? Eu acho que veio mais do branding, né? Com certeza. Então, eu acho que ajuda a gente nas duas frentes, né? Mas eu tenho confiança em deixar a marca do meu cliente com a Banggood, porque eu sei que eles entendem mais de design do que eu, né? Eu olho para aquilo e falo, por que esse aqui é melhor? Porque ok, eu não preciso escolher, eu confio neles, né? Agora, você pega uma agência que é só de performance, para ela criar a sua marca, por exemplo, ela vai fazer em 15 minutos a sua marca, né? Não tem como ela transmitir, precisa ser transmitido. Ela nem vai te perguntar, né, quais são os atributos da sua marca, né? Então, é complicado. Isso aí. Ô Mauro, assim, se você for resumir assim, entre branding e performance, eles devem competir dentro de uma empresa? Não. Ou eles se complementam? Cara, tem estudos sérios aí, vários modelos, né, de quanto você deve gastar com branding e quanto você deve gastar com performance. Eu gosto muito do modelo 60-40, aí dependendo do segmento você diz o que é branding e o que é performance. Então, por exemplo, uma empresa que precisa de mais performance, que é mais venda, que é mais commodity, que o produto dela é igual da concorrência, ela vai gastar 60% com performance e 40% com branding. Ou às vezes até um pouco menos ainda, 70-30, e aí vai. Agora uma empresa que ela tem um diferencial bem definido, ó, eu sou bom para esse tipo de público e ruim para esse. Aí a gente faz o 60-40 ao contrário. Então a gente vai para 60% de branding e 40% de performance. Ah, mas se o branding é tão legal, porque eu não faço 100% de branding? Porque eu preciso acessar pessoas, eu preciso de contatos, eu preciso vender. E o branding, ele não vende imediatamente. Ele também é fundo de funil, né? O branding ele é uma construção de consciência. O fundo de funil é o seguinte, quando a pessoa já está disposta a comprar. O branding, ela leva as pessoas para esse lugar, elas estarem dispostas. Mas para fechar negócio tem que ser o marketing de performance. É isso aí. 20 vezes fecha mais negócio do que o branding, mas a performance sem brand é 20 vezes menos venda. Então, você tem que testar no seu mercado, só que agora o branding é uma coisa que você tem que ter fé. E isso é muito difícil para o empresário, porque você vai colocar uma grana, vai tirar do seu caixa que está apertado e vai colocar no branding. E não vai vir um monte de venda no mês que vem. E aí é onde você é medido que nível de empresário você é. Porque é uma questão de fé mesmo, você acreditar no seu negócio e você acreditar naquele diferencial que você está falando. Se você não acredita, você vai começar a fazer uma campanha de branding e daqui 6 meses você fala, para tudo porque não está trazendo retorno. Você vê que subiu as vendas, mas subiu pouco. Você queria que subisse explosivamente. E aí quando você faz a campanha de performance, você tem uma injeção de adrenalina ali imediata. Não é tudo aquilo, mas o do branding é um crescimento mais sustentado e contínuo, né? Tem uma consistência. Cada mês você vende um pouco mais e você vai chegar lá no topo. Agora, na performance, na promoção, você faz assim, ó, vende, tirou a promoção, não vende, vende. Então, a performance ela vai te trazer esse ganho de vendas, mas se você não tiver preço, dificilmente você vai ter um grande resultado. Você vai ter que estar fazendo uma promoção, a não ser que você tenha um branding muito bem feito. Aí as duas coisas juntas, elas se complementam, né? Boa. Pra gente fechar aqui então, Mauro, essa nossa conversa, porque a gente trouxe bastante conteúdo legal aqui para quem vai estar assistindo, o que você pode falar assim para finalizar numa indústria, principalmente que vem de B2B e tal, seus principais conselhos, assim, resumo, seus principais conselhos sobre branding e performance? Primeiro, antes de pensar em fazer o branding, entenda por que as pessoas escolhem você e por que elas escolheriam você e não o concorrente.
vendedores, assim, mais psicológica, mais profunda. Conversa com as pessoas. Por onde você passar, pergunte para elas sobre a categoria de produto, como é que elas tomam as decisões. Essa é a primeira etapa. A segunda vai ser você contratar alguém profissional para fazer isso. E o profissional de brand dificilmente é o mesmo de performance. A Bang Boo é os dois porque já tem brand no DNA, mas dificilmente procure uma empresa séria. É caro mesmo. É caro virar. A Apple não virou a Apple só investindo em performance, né? Com certeza não virou. E aí isso vai testar você. E na hora de performance brand, dividir verbas, separa a verba do brand e não espera um resultado em vendas, espera um resultado em mudança de percepção das pessoas. Né? Pergunta para elas se elas viram a propaganda, o que ela pensa sobre você. E mantenha a performance também constante, mas você pode melhorar todo o anúncio seu de performance tendo um tiquinho de luxo ali, um tiquinho de branding nos seus anúncios de performance, para não virar só promoção e só preço, então você ganha dos dois lados. Acho que é isso, entender a identidade, entenda a sua identidade, entenda seus diferenciais, construa um brand com empresa séria, construa uma identidade verbal e visual da sua marca, não deixe de investir em branding, nem que seja 20% do seu orçamento. Isso vai te trazer o retorno, vai te levar para outro nível. A performance dificilmente vai te levar para outro nível no mês que vem. E aproveite as suas promoções para também entregar um pouquinho de valor. Boa. A Bang Boo, ela começou trabalhando com branding, construção de marca, mas com a mudança de todo esse cenário, a internet possibilitou isso, você alcançar mais fácil o cliente e gerar oportunidades de negócio. Então, nós entendemos que fazia muito sentido entrar nisso, aprender a vender também. E nós viemos fazendo isso há muito tempo já. Então, nós viemos do branding, então a gente entende quanto uma marca que tem um branding já consolidado e ela se abre para ofertas de venda direto, quanto ela é bem sucedida. A gente vê isso na prática com clientes nossos como o Grupo Paraíso, a própria Fibercom, o quanto ela gera resultados na performance, custo por lead mais barato, custo de aquisição de cliente mais barato, por já ter um branding mais desenvolvido, né? Então, para fechar aqui, você que é um diretor de uma indústria, um diretor de uma empresa que vende B2B, uma distribuidora, se você sente, olha só, que o seu marketing gera esforço, mas não está construindo valor, eu te convido para vir conversar com a Bang Boo e nós vamos fazer um diagnóstico gratuito para você, nós vamos ver a sua marca, nós vamos trazer todo o seu cenário e mostrar como nós podemos te ajudar a melhorar a sua marca e gerar demanda de vendas para o seu departamento comercial e você atingir seus objetivos ali, tá certo? Vem com a gente. Deixa eu só... O mercado é humano, é subjetivo e a gente precisa estudar comportamento do consumidor, estudar psicologia, né? Conversar com as pessoas, perguntar. Esse é o básico, é o principal. Não é só achar que você sabe o que o cliente pensa, porque ele muda o tempo todo, né? Então, o meu convite é você tentar explorar isso nas pessoas, trazer informação e também buscar informação técnica, aprender mais sobre como se constrói uma marca, o que é branding, né? O que é design, o que é identidade verbal, porque aí fica mais fácil você entender como isso está beneficiando o seu negócio. Você não depende só da Bang Boo de falar para você que você tem que vender naquilo, tem que te convencer, né? Você tomar uma decisão consciente de como é um trabalho realmente profissional, que passa pelo branding e também, obrigatoriamente, tem que ter performance nos dias de hoje. Obrigado, valeu!